Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? É necessário que uma família ela desenvolva entre os seus membros aquilo que a gente viu aqui nesse texto: bondade, sensibilidade, benignidade, a misericórdia e também o perdão. E essas virtudes, elas são necessárias para uma convivência harmoniosa e saudável, inclusive quando momentos difíceis, quando momentos de adversidade sobrevêm. Caso falte bondade, sensibilidade, perdão na convivência familiar, esta família ela está fadada ao fracasso. E esses princípios já citados, eles também se aplicam à nossa família da fé. A nossa família da fé. Família essa unida pelo sangue, pelo precioso e poderoso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Esses princípios, repito, de bondade, de sensibilidade e perdão, registrado no versículo que nós acabamos de ler, versículo este que está inserido no capítulo 4 da carta aos Efésios. Neste trecho da carta aos Efésios, do capítulo 4, especificamente dos versos 17 ao 32, o apóstolo Paulo, ele descreve em termos práticos o estilo de vida de um autêntico, de um verdadeiro, de um genuíno cristão. O apóstolo Paulo, ele aqui nessa passagem, nessa perícope, nesse trecho dos versos 17 ao 32, ele faz um paralelo que eu particularmente gosto muito. E ele faz um paralelo que não deixa sombra de dúvidas do que é o estilo de vida de um descrente, de uma pessoa que não tem Deus, e o estilo de vida de um crente, de um cristão. E ele descreve que enquanto as práticas de um descrente consistem em depravação, mentira, ira, egoísmo, palavras ofensivas contra o seu próximo, as práticas de um crente no Senhor Jesus consistem em santidade, justiça, verdade, perdão, altruísmo, que é eu colocar a necessidade do meu próximo acima da minha necessidade. Mas aí talvez isso seja um nível muito alto para a gente praticar, mas que pelo menos tenhamos empatia, sensibilidade com a necessidade do nosso próximo. E ainda uma prática de um crente em Jesus consiste em proferir palavras que edificam, diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus. O apóstolo Paulo ele nos apresenta nesse trecho dos versículos 17 ao 32 do capítulo 4 o abandono da velha maneira de viver, o abandono do estilo de vida antes de Cristo, e nos apresenta o desenvolvimento da nova maneira de viver, o desenvolvimento do novo estilo de vida, tanto pessoal como nos relacionamentos pessoais, nas nossas relações humanas. Mas nesta noite, eu convido você que se encontra aqui a meditar, refletir juntamente comigo no versículo 32 do capítulo 4 que nós lemos inicialmente. Pois as três características da vida cristã descritas neste versículo são virtudes, são práticas fundamentais do cristianismo, que promovem a erradicação, ou seja, arranca pela raiz as más ações e as más palavras. E o tema da nossa mensagem nesta noite é características fundamentais da vida cristã. E a primeira característica fundamental da vida cristã, que a gente aprende com o texto que nós lemos inicialmente, que a primeira característica fundamental da vida
versículo 32, bondade ou benignidade é a tradução de um termo na língua grega, idioma esse que foi escrito no Novo Testamento, do termo chrestos, grego, relativo a ser bondoso, benigno, amável, cordial, benevolente e brando. O termo grego, traduzido por bondade ou benignidade, também inclui a ideia de excelência e perfeição morais, nas quais a grandeza interior está vinculada à genuína bondade de coração. Assim, o termo grego para bondade também significa ser moralmente bom e honroso. Trata-se da capacidade de mostrar bondade não para alguns, mas a capacidade de mostrar bondade para todos. Essa bondade que o apóstolo Paulo aqui nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, é o trato com cordialidade, é o trato com brandura. E o interessante é que essa expressão grega, os chrestos, que significa brando, amável, bondoso, benigno, generoso, no passado, esse termo era usado em inscrições como título de honra para governantes e para figuras públicas importantes. E esse título deve ser uma inscrição, deve ser um selo, um sinete, um carimbo, um rótulo de todo genuíno, todo verdadeiro cristão. Uma vez que a bondade é um dos aspectos de uma vida cheia do Espírito Santo, como está lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que mostra que a bondade é fruto do Espírito Santo. E na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus ainda nos diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A palavra de Deus aqui diz, nos comunica, que a igreja de Cristo é um povo escolhido, povo eleito, povo que Ele resgatou, que Ele escolheu. E esse povo é santo. E noutra ocasião, já compartilhei aqui com os irmãos, não sei se os irmãos lembram, talvez uns sim, outros não, que o termo santo, lá no Antigo Testamento, escrito no Antigo Testamento, ele traz uma ideia de ser separado. Traz a ideia assim da questão agrícola, de um ramo que foi retirado e separado. Então, santo, lá no Antigo Testamento, quando a gente lê no Antigo Testamento, traz essa ideia de ser separado. Já no Novo, o termo santo, traduzido para santo no Novo Testamento, do grego, já traz a ideia de um padrão moral elevado, um padrão moral e de ética elevado. Entendendo aqui, juntando esses dois significados, a gente entende que o povo de Deus que foi escolhido, que foi resgatado, que foi eleito, é um povo separado e que deve ter um padrão ético e moral mais elevado que o da sociedade que a gente vive. Também diz, o texto nos diz em Colossenses 3,12, que é um povo amado por Deus. E diz para esse povo se revestir de profunda bondade. Aqui é para a gente ter uma ideia, é que nós devemos pegar as vestimentas, as vestes de bondade e colocar sobre nós. Se vestir de bondade, diz a palavra de Deus. Lembremos que a despeito dos nossos pecados, que a despeito das nossas impiedades, o Senhor Jesus, Ele continua a estender a sua bondade sobre cada um de nós.
na pessoa e na obra do Senhor Jesus, também a bondade paternal de Deus, a bondade do Deus Pai, pode ser vista como no espelho, na pessoa e na obra de Cristo. E uma outra característica fundamental da vida cristã, que nós aprendemos com Efésios capítulo 4, versículo 32, é a compassividade ou a misericórdia, como tem em alguns textos. Antes seriam uns para com os outros benignos e misericordiosos ou compassivos. E o termo compassivo é relativo a ser afetuoso, carinhoso, doce, sensível. Essa expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, que a tradução mais correta é compassivo e não misericordioso, a tradução mais correta é ser compassivo. No Novo Testamento, esse termo que foi traduzido por compassivo em Efésios 4:32 só se encontra nesta passagem e na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ou seja, esse termo só se encontra em 2 lugares no Novo Testamento. E esta expressão traduzida por compassivo, que o apóstolo Paulo usa e que caracteriza a vida cristã no que se refere a ser afetuoso, sensível e de bom coração, está relacionada à importância, à necessidade de apresentar, de mostrar, de evidenciar que não existe atos de genuína bondade sem um coração de simpatia, de empatia, um coração afetuoso, um coração carinhoso e sensível. Lembra qual foi a primeira característica? Bondade. Antes de sermos para com os outros bondosos ou benignos, né? Mas para que eu seja bondoso, benigno, eu tenho que ter esse coração. Para que eu haja de maneira generosa, para que eu haja de maneira bondosa, para que eu haja de maneira amável, para que eu haja de maneira cordial com o meu semelhante, com o meu irmão, é necessário um sentimento e pensamento de compassividade, de afetuosidade, de sensibilidade, de empatia. As nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, elas têm origem na nossa motivação, no nosso pensamento e no nosso desejo. Assim, para nós sermos bondosos, para nós sermos benignos, nós precisamos antes ter um coração, uma mente conduzida pelo Espírito Santo. Pois só o Espírito Santo injeta no nosso coração a sensibilidade no lugar da insensibilidade. Só o Espírito Santo injeta no nosso coração a afetuosidade no lugar da indiferença. Só o Espírito Santo injeta no nosso coração a doçura no lugar do absinto, do amargo. Eu tenho conversado com os adolescentes da nossa igreja. Tem sido uma experiência marcante para mim, desafiadora, marcante e graciosa também. E eu tenho conversado com eles sobre a importância da empatia, da sensibilidade, da afetuosidade, dessa característica substituir a petrificação do nosso egoísmo, o coração de pedra que a gente tem. Porque, pasme, isso tem sido um desafio. Temos formado, nós, os adultos, pais e mães, tem formado uma geração de jovens, de crianças, de adolescentes e jovens insensíveis, indiferentes, egocêntricos e egoístas. E nós temos a responsabilidade de buscar na palavra de Deus, nas Escrituras, ensinando a essas crianças, a esses adolescentes,
questão da sensibilidade, da empatia, da afetuosidade, da compassividade. E na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8, que a gente encontra também esse termo compassivo, diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos. Compassividade significa tudo isso que eu já venho falando. A palavra de Deus nos exorta novamente a sermos compassivos. Busquemos em Deus, então, a sensibilidade, a afetuosidade, a empatia, a compassividade que precisamos ter por nossos irmãos, por nosso próximo em geral. E uma outra característica da vida cristã, que também nós aprendemos com o texto na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, é que uma característica da vida cristã é o perdão. E o termo grego, charizomai, que foi traduzido para perdão, significa dar, conceder generosamente, dar graciosamente com perdão. É literalmente cancelar a dívida de um devedor, cancelar a dívida de alguém, é cancelar a dívida de quem nos deve. E aqui nós nos deparamos com um ponto crucial, um ponto fulcral, um ponto categórico, um ponto determinante na vida cristã. Perdoar é fácil? Não precisa responder, porque a pergunta ela é retórica. A resposta é não. Não é fácil perdoar. Perdoar não é fácil. Mas o exemplo e o motivo supremos para todo o perdão da parte do crente em Jesus é o perdão do próprio Deus para conosco. Esse é o exemplo, esse é o motivo que nós devemos nos respaldar. É o perdão do nosso Deus para conosco. Deus, Ele nos perdoou na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Olha só, cancelamento de dívida. Cancelamento. Dívida paga em Cristo Jesus. E nós precisamos seguir esse exemplo supremo. Como está no finalzinho do versículo 32, do capítulo 4, da carta aos Efésios, que nós lemos inicialmente, que diz: Deus vos perdoou em Cristo. Vai no finalzinho, você pode acompanhar na sua Bíblia. Deus nos perdoou em Cristo. E no capítulo 5, versículo 1, ainda da carta aos Efésios, fala: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, porque assim como Ele nos perdoou em Cristo, nós devemos o quê? Imitá-lo. Ser imitador de Deus. Lembremos que se não estivermos dispostos a perdoar quem nos ofendeu, e isso a gente já ouviu hoje de manhã aqui com o pastor Ayrton, e hoje a gente também ouviu na oração da irmã Raquel, e é exatamente isso. Se nós não estivermos dispostos a perdoar quem nos ofendeu, nós jamais poderemos receber o perdão da parte do nosso Deus. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que isso é muito grave. Mas isso é muito grave. Na oração modelo que o Senhor Jesus ele nos deixou, na oração modelo que o Senhor Jesus ele nos ensinou, ele diz assim, lá registrado no Evangelho, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo 12. Um trechinho da oração que o Senhor Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Gente, se a gente não fala por
maldição para a vida da gente. Porque a oração diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Há uma condição aqui, é uma condicional. E o Senhor Jesus, ele ainda confirma, ele ainda ratifica mais adiante, nos versículos 14 e 15, ainda do capítulo 6 de São Mateus, quando ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E o que está implícito na oração do Pai Nosso e nas palavras do Senhor Jesus é que quando não temos essa disposição, ou pelo menos a consciência da necessidade de perdoar, a verdade é que ainda nós não fomos alcançados pela obra de redenção e remissão do Senhor Jesus nas nossas vidas. Desta forma, nós não alcançamos a capacidade no Espírito Santo de perdoar aquele que nos ofendeu. O pastor Luiz Saião, um pastor que eu admiro muito, um pastor batista, ele disse no livro Agora Sim, Teologia na Prática, do começo ao fim: o sinal de que o poder de Deus está em nossa vida pode ser visto na disposição de perdoar. Eu vou repetir. O sinal de que o poder de Deus está em nossa vida pode ser visto na disposição de perdoar. Em poucas palavras, disposição para perdoar significa o agir, o poder de Deus em nós. Se nós temos, olha a condicional, se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, se nós temos o Espírito Santo agindo em nós, se nós temos o Espírito Santo transbordando em nós vamos perdoar o nosso ofensor, aquele que nos ofendeu. Pois o regenerado, aquele que nasceu de novo, aquele que foi selado pelo Espírito Santo, ele sabe, eu sei, o que foi selado no Espírito Santo sabe que mal maior do que alguém cometeu contra ele foi o mal que ele cometeu contra Deus. Irmãos, as nossas mentiras, não é a mentira do próximo, não é a mentira do outro, não, as nossas mentiras, as nossas falsidades, os nossos pensamentos maliciosos, os nossos sentimentos perversos, as nossas palavras ofensivas, a nossa obstinação, ou seja, a nossa teimosia, o nosso orgulho, os nossos assassinatos. Aí você pode dizer: opa, eu não sou um homicida, eu não sou um assassino. Mas preste atenção, nós matamos pessoas quando guardamos ira no nosso coração. Nós já temos matado as pessoas quando nós guardamos rancor e ira contra as pessoas, porque isso não sou eu quem digo, é o Senhor Jesus quem diz lá no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22, o Senhor Jesus nos diz isso. Também os nossos roubos e furtos. Aí você também pode dizer: opa, mas eu nunca roubei ninguém, nunca furtei nada. Mas nós defraudamos pessoas quando nós somos desonestos com as nossas ações e com as nossas palavras. E tudo isso, e muito mais, são ofensas que nós, não é o outro, não pense no outro, pense em você, que nós cometemos contra Deus. Pecados que o nosso Deus, benigno e compassivo, já nos perdoou, já cancelou, já riscou a nossa cédula. Enquanto as ofensas cometidas contra nós,
elas são mínimas se comparadas às nossas ofensas contra esse Deus que é santo, que é o Pai perfeito, que é o Criador, que é o autor da vida, que é o Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis. Nesse assunto de perdão, a chamada aos cristãos é para sermos imitadores de Deus. Efésios capítulo 4, finalzinho do versículo 32, os versículos 1 e 2 do capítulo 5. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2 do capítulo 5. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A palavra de Deus, lá em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 17, eu acho essa passagem contundente. A ninguém torneis mal por mal. É simples, curta e contundente. A ninguém, por maior mal que você tenha recebido, a ninguém torneis mal por mal. Ainda no capítulo 12 da carta aos Romanos, os versículos 20 e 21. Tremenda essa passagem. Porque não é aquele que colocou um defeito na minha aparência física. Não é aquele que colocou o pé para levar um tropeção. Não é aquele que dá um beliscão, não é aquele que me incomoda, não é aquele que torce a boca para o meu lado, que meneia a cabeça me desprezando, não. Não é esse. É se o teu inimigo, é o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, a palavra de Deus nos ensina a dar de comer. Se tiver sede, o teu inimigo dá-lhe de beber. E olha o resultado. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo, brasas vivas sobre sua cabeça. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa que recebe o bem no que ele merecia o mal, vai ficar com a cabeça queimando, vai ficar em brasa viva, não vai entender. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí o versículo 21 da carta aos Romanos capítulo 12 fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Com o bem. Isso não é para fracos, não. Isso é para quem decide seguir os passos de Jesus. Isso é para quem tem ousadia. Isso é para quem busca forças em Deus para agir dessa forma. Não é para qualquer um, não. De repente, no padrão da sociedade, do mundo aí fora, isso é ser um fracassado. Mas você tem que ter força de vontade, você tem que decidir, você tem que querer tomar essa postura ao lado do Senhor Jesus. Tomar essa postura de obediência e fazer isso, que não denota você como um fracassado, mas como um vitorioso na pessoa de Jesus. Amém. Eis um dos grandes desafios do cristianismo: conceder graça, amor, perdão para quem nos prejudica, para quem nos faz mal, para quem maquina contra nós. E para que a gente possa entender que é possível sim perdoar quem nos faz algum mal. Vamos lembrar do exemplo de um homem, mais especificamente de um diácono, chamado Estevão. O martírio de Estevão, que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 6 e 7, quando Estevão, após eloquente e explícita exposição das Escrituras, foi uma exposição, foi uma pregação linda. Ele saiu lá destrinchando desde o Antigo Testamento, fazendo uma exposição linda, eloquente.
explícita, até chegar na pessoa de Cristo. E essa pregação de Estevão causou fúria e irritação de seus ouvintes. Eles não suportaram ouvir as verdades expostas das Escrituras Sagradas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, não foi por ele, não foi com as forças dele, não foi com a capacidade dele, foi cheio do Espírito Santo, ou seja, transbordando do Espírito Santo. Isso está registrado em Atos 7, nos versículos 54 ao 60, que diz que ele foi arrastado para fora da cidade para ser apedrejado. E enquanto Estevão ele era apedrejado, uma das coisas mais lindas nessa passagem é isso. É que enquanto ele estava sendo apedrejado, a oração de Estevão não foi de autocomiseração. Ou seja, Senhor, o Senhor está vendo que eu sou um coitadinho, que eu sou vítima da crueldade dos ouvintes, da crueldade desse povo. Não, a oração dele não foi essa. A oração de Estevão também não foi pedindo vingança aos seus malfeitores. Não. A oração de Estevão foi uma oração intercessória. Foi pedindo em favor. Isso é muito lindo. Foi pedindo em favor dos seus algozes, dos seus malfeitores, dos seus carrascos. No capítulo 7, versículo 60, a palavra de Deus nos informa que, de joelhos, ele sendo apedrejado, Estevão, ele bradou, ele gritou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. É verdade que, por melhores que sejamos, por mais piedosos que aqui dentro dessa igreja alguém seja, nós não temos a capacidade de fazer essa oração. A não ser cheio, transbordando do Espírito Santo, assim como estava Estevão. Como era a vida de Estevão. Aí sim nós somos capazes de dizer: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, Estevão adormeceu, Estevão morreu. Já pensou, irmãos? Um homem sendo apedrejado, mal nenhum ele cometeu, crime nenhum ele cometeu, ofensa nenhuma ele proferiu, mas ele foi apedrejado. E enquanto estava sendo apedrejado, ele não se colocou como coitadinho, como vítima da sociedade. Também ele não pediu vingança, ele intercedeu, ele pediu o perdão pelos seus malfeitores, pelos seus algozes. Portanto, que sejamos bondosos, isto é, amáveis, brandos, compassivos, ou seja, afetuosos, sensíveis e também perdoadores. Para finalizar, ainda tem outra passagem, mas já finalizando, na carta ainda aos Efésios, no capítulo 4, os 3 primeiros versículos do capítulo 4, os versículos 1 ao 3. Como prisioneiro no Senhor, diz o apóstolo Paulo, ele que estava preso e carcerado, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Resumindo essa passagem, esses 3 versículos, que sejamos humildes, que sejamos dóceis, que sejamos pacientes e que venhamos a suportar uns aos outros com amor. Que façamos esse esforço para
a unidade no nosso meio, pelo vínculo da paz. Ainda o Senhor Jesus, agora para finalizar de fato, suas palavras registradas no Evangelho, escrito pelo apóstolo João, capítulo 5, versículo 12. Ele diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Não somos capazes por nós, dependemos do Espírito Santo. Fomos alcançados por um amor incondicional pelo nosso Deus Pai e pelo nosso Deus Filho. E o Espírito Santo, esse é o que nos capacita a também amar e perdoar. Amém? Amém. Minha oração, meu desejo, e o meu Deus, Ele sabe que essa é a minha oração durante toda a semana, que a palavra de Deus, pregada nesta noite, encontre morada em cada coração aqui presente. Amém.